Fala monstringos e monstringas, eu sou o Mola e esse é o Lado Bom do Mundo. Fala monstringos e monstringas, acabei de sair do cinema, assisti a Bela e a Fera e vim contar pra vocês o que eu achei do filme, porque eu achei o filme bem legal, mas tinha umas coisinhas que eu queria falar com vocês, então eu vou dividir o vídeo numa parte com spoiler e uma parte sem spoiler, embora eu acho que esse filme não tem muito spoiler pra dar, porque é a mesma história que você já viu da Bela e a Fera, é tudo quase idêntico, então vamos lá. Primeiro eu quero falar do visual do filme. O visual do filme é muito legal. As cenas elas são muito parecidas com o que a gente vê no desenho, mas com algumas diferenças. Então você vê tomadas que são idênticas, assim, você fala, nossa, isso é igualzinho do desenho, e outras que são bem diferentes, mas que são uma coisa boa porque elas deixam o filme um pouco mais com cara de filme do que com cara de desenho. Os objetos, por exemplo, eles são bem diferentes dos objetos do filme, né, que os objetos do filme são meio caricatos, e nesses eles são um pouco mais parecidos com objetos reais. Mas isso ficou legal quando eu tinha assistido o trailer, quando eu vi as fotos do filme antes de assistir. Eu tinha ficado um pouco incomodado, porque falei, nossa, tiraram um pouco do charme dos objetos, mas no filme funciona, fica bem legal na hora de ver. E eles têm cara de objetos mesmo, eles são bem mais realistas, embora eles falem, do que no desenho. A Fera, eu tinha assistido os trailers e achei a Fera bem esquisita, mas no filme ela funciona. Eu tinha achado que a computação gráfica tinha ficado um pouco ruim, mas na hora que você está vendo no cinema, não sei se é porque o cinema não tem tanta qualidade assim visual, você não consegue ver tantos detalhes, mas no geral a Fera funciona bem, o rosto dela não é muito um rosto totalmente monstruoso, então você consegue enxergar as expressões humanas, e ficaram bem legais as expressões, dá pra você pegar nuances do que está acontecendo, de quando eles estão se apaixonando, etc. Então ela ficou legal no filme, e os cenários também ficaram bem legais, então acho que visualmente o filme é muito bacana. Sabe quando você assiste o filme e fica um pouco encantado assim com algumas cenas? Só a cena do vestido, aquela... Sentimentos são fáceis de mudar. Eu não achei ela tão mágica quanto no desenho, porque no desenho você tem aquelas tomadas em 3D, assim, tipo, tudo muito bonito. No filme, embora o vestido da Belle seja muito bonito, a Emma Watson teve o cuidado de, junto com a figurinista do filme, escolher tecidos que se movimentassem tipo, de uma maneira meio mágica, assim. O vestido é muito bonito, mas não é tão mágico quanto vê no desenho a cena da dança final deles. Sei lá, daria uma nota 8, que é uma nota boa, mas não é uma nota 10. No desenho é uma nota 10 porque a cena é bem mágica. A trilha sonora, quando eu tinha ouvido de novo a trilha sonora quando ela lançou, eu tinha ficado bastante incomodado com o autotune, porque exageraram bastante no autotune no filme. Então, toda vez que a Emma Watson canta, parece um robô. Você escuta claramente onde está sendo afinado por computador, e isso acontece com vários outros personagens. Mas no cinema também, não sei se é por causa do jeito que o áudio no cinema é, como eu ouço os trailers no fone do computador, são diferentes. No cinema não ficou tão incômodo quanto ouvindo a trilha sonora mais cristalina no fone, mas mesmo assim ainda dá pra perceber bastante o autotune de vários personagens, até personagens que você vê que aparentemente cantam bem, mas aí tem umas horas que faz uma voz de robô assim e aí incomoda um pouco. Então é isso, visualmente ok, som ok, as músicas são bonitas, tem músicas novas, várias músicas novas, que são bem legais, que tem tudo a ver com o filme, não tem nada de... não parece que é uma música que acabou de ser colocada, parece que sempre existiu, porque elas são bem bonitinhas. Agora chega a parte com spoilers, porque eu quero falar um pouco sobre a história. Relaxa, essa é a parte com spoilers, mas não vou contar o que acontece no filme, só vou contar coisas que não tem no desenho, que tem no filme, mas eu não vou dizer quais são. Tipo, se você for assistir a história, você vai ver o filme, vai se surpreender da mesma maneira, porque eu não vou contar o que acontece, vou contar só que acontecem coisas. Então, se mesmo assim você quiser assistir, pode assistir, mas não vou destruir o filme pra você se você continuar assistindo daqui. Então começa o filme, tem um prólogo, igual o prólogo do desenho, e esse prólogo é um pouco mais complexo, ele conta mais a história de como o príncipe foi amaldiçoado, e isso deixa mais claro, não fica uma história tão boba quanto aquela da feiticeira, ainda tem a feiticeira, mas é uma história mais elaborada, entendeu? Fica mais legal de ver porque ele foi amaldiçoado. A história da Belle também é mais completa, e também não ficam esses fios soltos da história
sobre, tipo, onde está sua mãe, por que você é assim, por que o pai dela é daquele jeito. O pai dela no filme não é um inventor maluco, ele faz umas obras artísticas mais mecânicas, assim, tipo caixinhas de música, essas coisas mais bonitinhas, assim, bem detalhadinhas. Ele é um artista, então ele não é aquela figura caricata do inventor maluco. Quem é a inventora, na verdade, é a Belly no filme. Os diálogos também estão diferentes, então tem vários diálogos que ficam um pouco mais bem encaixados na trama do que era no desenho. Não vou contar quais são os diálogos ou coisa assim, mas tem vários detalhezinhos que eles mudam ou acrescentam coisas que deixam o filme mais legal de assistir, assim, a história fica um pouco mais amarrada. Por exemplo, vou dar um exemplo idiota, que não é um spoiler, sabe aquela hora que a fera é atacada por lobos e cai? E no desenho não mostra como a Belly conseguiu colocar ele em cima do cavalo? No filme ela olha pra cara dele e fala: por favor, se você não levantar eu não posso te ajudar. Aí corta a cena, mostra ele em cima do cavalo, você vê que a fera deu uma ajuda pra ela colocar ele em cima do cavalo e ela não tirou superpoderes do nada e ergueu a fera e colocou em cima do cavalo. Então resolvem essas pequenas tretinhas que tinha na história de um jeito bonitinho, assim, por uma cena de 1 segundo dela falar: levanta, senão eu não consigo te ajudar, você resolve esse problema. Então os diálogos são mais amarrados e a trama fica um pouco mais bem feita, assim, ela não fica tão cheia de fios soltos. LeFou. Vocês devem estar imaginando o que eu achei do LeFou, porque foi muito anunciado que o LeFou ia ser um personagem gay no filme. E o LeFou, ele tem coisas boas e coisas ruins. Aqui eu vou dar... O spoiler que vocês imaginam é provavelmente o spoiler de com quem que ele fica, etc. Eu não vou falar com quem ele fica. Mas me incomodou um pouco uma coisa foi boa e uma coisa foi ruim. A coisa boa é que o LeFou não é necessariamente um personagem caricato. Ele não é um gay caricato usado lá pra você achar graça no filme. A graça que as pessoas acharam quando estavam no cinema foi porque eles mostram muito suavemente que ele é gay, com indiretas, essas coisas. E quando a pessoa sacava isso, ela dava uma risadinha porque o filme mostrava isso de uma maneira engraçada, mas não de uma maneira ridícula. Isso é legal, ele é um personagem que não é caricato, ele é um personagem que tá lá e tem uma sexualidade. Isso é claro e isso é bonito no filme. Mas uma coisa que me incomodou foi o final dele, porque quando ele realmente fica com alguém, ele mostra que ele tá com alguém, essa cena dura 1 segundo. E aí fica essa sensação de que enquanto o gay é um acessório do filme, pra deixar o filme mais completo, mais engraçado, ok. Mas aí quando estão todos os personagens encontrando pares e todo mundo lá tipo, oh, vamos, pares, a cena do LeFou dura bem menos que a de todo mundo. Então a câmera foca nas pessoas e estão lá, tipo, dá um abraço, não tem tipo grandes beijos ou grandes coisas assim. Mas quando ele encontra um par, essa cena dura 1 segundo e sai da tela, e aí você não vê. Mas ele na tomada geral, me deu a impressão de que eu não conseguia achar ele na tomada geral com esse casal. Então fica uma coisa meio incômoda, tipo, vocês bancaram, mas não bancaram totalmente a presença de um personagem LGBT no filme. Vocês bancaram que ele é gay, mas enquanto gay que não se relaciona. Quando ele se relaciona com alguém, tira daqui pra não dar problema, não vão ficar mostrando muito. Então isso foi meio... achei meio bad, assim, não gostei de ver. Podia ter feito melhor que isso, podia ter bancado até o fim o que vocês propuseram, né? Mas não é uma coisa ruim, tipo, no geral. É bom que tenha um personagem LGBT, a representatividade, aquela toda história bacana de um personagem gay estar lá e não ser uma coisa negativa. Eles humanizam muito o LeFou. No filme ele é só um capanga idiota, no filme não, no desenho da Disney ele é só um capanga idiota. E no filme ele é um capanga que continua fazendo as coisas, porque ele tem esse crush no Gaston, mas ele não faz as coisas sem se questionar, ele tem um senso de humanidade que o Gaston não tem, e ele faz mesmo assim, porque ele gosta do Gaston, e porque o Gaston meio que tem essa força sobre ele, tipo, faça agora, ele vai lá e faz, mas ele se questiona das coisas que ele tá fazendo. Então quando ele tem um final feliz, você fica feliz por ele, porque ele não é um personagem ruim necessariamente, ele é só um personagem que estava fazendo coisas ruins, mas que estava se questionando, isso é bom. A Belly também é um personagem com novas nuances, então ela não é uma menininha assustadinha de vez em quando e forte, ela tipo, é o tempo inteiro forte no filme, não é igual no desenho. Às vezes no desenho a Belly fica muito... ela volta a ser aquela menininha de filmes da Disney, mas no filme não, ela tá sempre tipo, ela é sempre a Hermione. Desculpa, Emma Watson, mas você tem a sua cara num castelo encantado, então não tem como não associar com a Hermione, ainda mais porque os dois personagens são muito fortes. Mas isso não estraga o filme, isso é bem legal, porque nós amamos Hermione, nós amamos Emma Watson, não importa o que ela faça. A Fera também é um personagem que ganha muito no filme, eles humanizam mais a Fera e eles deixam ela um pouco mais complexa do que só uma coisa meio doida, assim, uma personalidade que vai e volta.
eles explicam porque que a personalidade da fera é de um jeito no começo do filme e depois ela vai mudando. E ele também é um personagem que tem mais nuances, ele explica porque ele tem uma biblioteca gigante, etc, etc. É um personagem mais rico. Os objetos também estão bem legais, eles têm a mesma química do filme, mas acho que eles consertaram um pouco essa coisa da química objetos fera, objetos Belle. Funciona melhor no filme, eu acho, do que no desenho da Disney. Isso acontece de uma maneira bem legal. Todos os personagens, no geral, ficaram legais. Outra coisa de representatividade legal de dizer, tem bastante personagens feitos por atores negros. Isso é bem legal no filme, porque eles não colocaram os atores, eles colocam os atores negros, tipo, vários atores negros na figuração, assim, no meio das pessoas, então você vê que existe uma variedade racial ali na Vila da Belle, mas eles também colocam personagens muito importantes. Por exemplo, aquela mocinha que é o espanador no filme, ela é uma mulher negra, e a moça que é o armário também é uma mulher negra, é uma atriz negra que interpreta esses dois personagens. Duas atrizes negras interpretam esses personagens, e eles não estão em posições subalternas. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, no desenho, o espanador era uma empregada, né? Era a moça que espanava. No filme, ela é uma mulher da corte. É um dos membros da corte lá do rei, que acaba virando espanador porque eles viram objetos aleatórios. E a personagem, que é uma cantora de ópera, que estava cantando no dia da festa, que eles foram todos enfeitiçados, vira o armário, que é aquele armário que faz a Belle colocar as roupas dela. Aquele armário mágico. E tem também o padre do vilarejo, que não é um personagem que existia no livro, mas eles resolvem um problema que é: por que tinha uma livraria no lugar onde ninguém lê? Que é aquele vilarejo ninguém gosta de ler, como que o cara se sustentava lá? Então essa livraria foi tirada do filme e eles colocaram um padre, que é uma pessoa que nessa época, todo mundo era analfabeto no filme praticamente, e esse padre é uma pessoa letrada, então ele tem mais ou menos uns 6, 7 livros lá, e ele empresta os livros pra Belle. Então quando a Belle tá cantando bonjour, bonjour, blá 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 blá, ela vai lá e pega esses livros com esse padre, que é interpretado também por um ator negro. Então tem vários atores negros em posições positivas no filme, e isso é bem legal. E o LeFou, que é o personagem LGBT, embora ele seja o capanga do Gaston, no filme ele tem essa coisa que eu já falei, de ter sido humanizado, de ter sido colocado um personagem que se questiona com o que está acontecendo. Então isso é bem legal, tanto os personagens negros quanto os personagens gays, que no caso não tem muitos LGBT, só tem personagens gays no filme, podia ter mais variedade, mas são personagens que estão bem colocados, não fica uma forçação de barra, não fica uma coisa meio tipo, estamos aqui, momento de representatividade do filme. Eles estão bem inseridos, as pessoas vão se ver no filme, as pessoas negras vão se ver, as pessoas gays vão se ver, não todos os LGBTs infelizmente, mas alguma coisa você vai ver nesse filme e é de uma maneira positiva, isso é bem legal. Bom, resumindo, o filme é bem mágico, é tão mágico quanto o desenho. Talvez você não gostar muito de adaptações, pode achar os seus defeitos no filme, como eu achei, mas eu acho que os defeitos do filme não são suficientes para deixar o filme um filme ruim. Achei que valeu a pena ter gasto meu dinheiro, embora não devia ter comprado uma pipoca e uma coca tão grande, porque eu não consigo comer. Mas aí é a vida, né? C'est la vie. Não se esquece de deixar o like, comenta aí embaixo o que você achou. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve, porque aí você recebe sempre tudo de bom que eu fizer aqui no meu canalzinho. O menor canalzinho que você respeita no YouTube. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Se você gostou, pode me ajudar. Deixa o like aí, comenta o que achou e vai compartilhar.